Então, o tema de hoje, pessoal, é sobre previdência privada. Vocês possuem previdência privada? Ou o que vocês têm feito para vocês garantir a aposentadoria de vocês no futuro? Tem feito algum investimento? Como que vocês têm pensado nessa área de vocês, na questão da aposentadoria? Principalmente agora com essa questão da Previdência Social, nós estamos vendo que vamos ter que trabalhar muito para a gente conseguir se aposentar, e mesmo assim não vai ser com 100%. Para conseguir se aposentar com 100%, vai ter que trabalhar mais alguns anos a mais ali, né? Então, falando um pouco sobre a previdência privada, quais são os benefícios, quais são as taxas que ela possui? A previdência privada hoje, que é o PGBL e o VGBL, então são planos de previdência. Você pode fazer o seu previdência privada, o PGBL ou o VGBL, em uma instituição, e aí vocês têm a possibilidade de portabilidade. E aí vocês me perguntam, por que eu vou, por que seria interessante talvez eu fazer uma portabilidade? Bom, quando você pensa na sua previdência, você pensa a longo prazo, lá no seu momento de aposentadoria, ou até mesmo de um filho, caso vocês estejam fazendo a previdência privada para um filho de vocês. Mas às vezes você fica preocupado com a solidez da instituição que você tem essa previdência privada. Ou então, a taxa de rentabilidade dessa previdência não está mais tão atrativa, porque tanto o PGBL quanto o VGBL, o valor que é aplicado, que vocês realizam o aporte, ele é aplicado em um fundo de investimento de previdência. E como que está essa rentabilidade? Vocês precisam fazer um acompanhamento dessa previdência de vocês. Tanto vocês podem realizar um único aporte, ou vocês podem fazer aportes mensais para essa previdência, mas é importante saber como que está essa rentabilidade. Às vezes você consegue fazer uma portabilidade para uma outra instituição e ter uma rentabilidade mais atrativa. Ou então pagar talvez uma taxa de administração menor. Quanto que você está pagando de taxa de administração? A taxa de administração é aquela taxa que é paga para o administrador desse fundo, dessa previdência que você esteja realizando. E possui taxa de carregamento ou não possui? A taxa de carregamento é aquela taxa utilizada para despesas administrativas e despesas comerciais. Possui taxa? Quanto está sendo o valor, o percentual cobrado dessa taxa? Ou então não possui. Hoje a gente tem muitos planos de previdência que não cobra essa taxa. Então é importante se atentar a isso. A previdência privada, ela não transita em inventário, então é um dos benefícios. Muitas vezes, então, quando ocorre o falecimento de uma pessoa, ela tem uma previdência privada, e isso vai facilitar para a família, porque como esse dinheiro a previdência não entra em inventário, então essa pessoa, esses herdeiros, eles podem utilizar desse valor para se manter ali, digamos, até que saia um inventário. E em alguns estados não existe a incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causas Mortis. Mas em alguns estados brasileiros possui essa incidência, então é importante você verificar qual que é a legislação do seu estado para verificar quanto que é cobrado ou se não é cobrado. E essa cobrança também pode variar de acordo com o estado. Por exemplo, São Paulo já tem uma cobrança e a taxa é fixa, de 4%. Mas, por exemplo, o Distrito Federal, essa cobrança do ITCMD, ela é progressiva. Ela começa com 4% e vai para 6%. Quanto maior o valor, maior o percentual. A Bahia, por exemplo, é de 3,5% a 8%. Pará é uma taxa fixa de 4% também. Então, de acordo com o estado, pode ter a cobrança ou pode não ter,
e quando tem, é preciso verificar qual é o percentual. Existe bastante controvérsia com relação a essa cobrança do ITCMD, inclusive algumas pessoas entram na justiça requerendo a não pagamento, por exemplo, porque, principalmente no VGBL, o VGBL ele é considerado um seguro de vida. Então, nesse sentido, por que, então, essa cobrança do ITCMD? Então, tem essa controvérsia com relação a essa cobrança. Mas, enfim, é importante verificar a legislação de cada país. Quando a gente fala, pessoal, na previdência privada, um fator muito importante a ser visto é a tributação. Inclusive, porque quando você vai adquirir a sua previdência privada, nem todos os bancos explicam sobre isso. Eles já fazem automaticamente na tabela progressiva. E nesse sentido, se você está pensando, por exemplo, de uma previdência para longo prazo, seria mais vantajoso a tabela regressiva, muitas vezes. Isso depende do investidor, do perfil do investidor e de qual é o seu objetivo. Vamos supor que você não pague imposto de renda. Se você não paga imposto de renda, a tabela mais interessante é a progressiva, porque ela pode começar ali com a zerada e subindo de acordo com a sua alíquota, a alíquota que você se enquadra. Mas se você paga imposto de renda e tem a intenção de fazer uma previdência para longo prazo, talvez você queira se beneficiar dessa questão da tributação, que há mais de 10 anos você pode pagar apenas 10% de imposto de renda. Então, dentre todos os tipos de investimento, o investimento que tem menor cobrança de tributação é o plano de previdência privada, que já é justamente para fomentar essa necessidade, fomentar o investimento mesmo, pensando na aposentadoria. Então, para fazer com que as pessoas pensem mais na aposentadoria. Na tabela progressiva, no momento do resgate, ela é cobrada aqui uma alíquota de 15%. E aí, o restante, ele vai ser cobrado lá na tabela do imposto de renda quando você declarar o imposto de renda. E no momento do recebimento da renda, ele vai ser pago, então, de acordo com a tabela vigente. Eu vou mostrar ali depois a tabela para vocês. Já na tabela regressiva, com 2 anos você paga 35%, de 2 a 4, 30%, de 4 a 6, 25%, de 6 a 8, 20%, de 8 a 10, 15%, e acima de 10 anos, 10% de imposto de renda. E procede da mesma forma no momento de recebimento da renda. Então, tanto no resgate quanto no recebimento da renda, é essa mesma tabela. E como que funciona, então, essa cobrança? Vamos supor que você esteja fazendo o resgate e você faça aportes mensais. Então, você vai ter lá aportes que você realizou há 10 anos atrás, por exemplo. E você tem um aporte que você realizou há 2 anos atrás. Sempre vai ser retirado, na questão de automática da Previdência, sempre vai ser retirado aquele valor mais antigo. Então, vai cobrar aquele valor de 10%, por exemplo. E aí, dependendo do valor que você esteja tirando, vamos supor que você esteja fazendo um resgate de um valor que pegue renda de 10 anos e de 8 a 10. Então, vai ser feita uma média ponderada. Existe esse cálculo quando a gente fala da tabela regressiva. E na tabela progressiva, então, se você possui uma renda mensal de até 1.903,98, a alíquota é zerada.
mesmo que você pague aqueles 15%, por exemplo, ali no resgate, depois você pode fazer uma declaração de imposto de renda apenas para receber de volta aquele valor. Nesse caso, compensa a pessoa, o indivíduo, escolher a tabela progressiva. E aí, de 2.826,66 até 3.751,05 é 15%. De 3.751,06 até 4.664,68 é 22,5%. E acima desse valor, a tabela é 27,5%. Então, esse é um ponto a ser analisado quando você vai fazer uma previdência. É escolher qual tipo de tributação. E aí, fora isso, você vai verificar qual que é o plano mais vantajoso para você. Se é o PGBL ou o VGBL. No PGBL, tem a vantagem de ser deduzido 12% com relação à base de cálculo do imposto de renda, para aquela pessoa que faz pela tabela completa. Então, quem declara pela tabela completa, compensa fazer o PGBL. Já aquele indivíduo que não faz pela tabela simples, ou nem paga imposto de renda, compensa fazer um VGBL. Vamos supor que num ano você passa pela tabela completa e no outro ano você passa pela tabela simples. Nesse caso, compensaria você fazer um VGBL. Pela questão da tributação, porque no PGBL, então você deduz aquele valor da sua base de cálculo. Vamos supor que a sua base de cálculo seja 100 mil. Você pode deduzir 12%, vai ser 12 mil. Então, a base de cálculo para o imposto de renda vai ser 88 mil. Mas quando você for realizar o resgate, ou mesmo ali a questão da renda, você vai pagar o imposto de renda sobre o valor total, que é então sobre o valor do capital e o valor do rendimento. Já no VGBL, a incidência do imposto de renda é somente sobre o rendimento. Então, vamos supor ainda que você passe dessa tabela. Você passa pela tabela completa o seu imposto de renda, mas você queira fazer uma previdência além desses 12 mil, por exemplo. O excedente é interessante que você faça pelo VGBL, porque se você fizer pelo PGBL, você vai ter prejuízo ao invés de você ter rentabilidade. Então, são alguns pontos a serem analisados quando você vai fazer a sua previdência. A previdência ela tem duas fases. Então, uma fase é o período de acumulação e o outro período é o período de utilização ou de usufruto. Então, você pode optar tanto por fazer um resgate, como optar por uma modalidade de renda. Então, são essas duas opções. Quando você opta por fazer o resgate, você é o dono dos recursos e você é o responsável pelo planejamento financeiro desses recursos. E quando você escolhe a renda, então você vai ter uma aposentadoria mensal como se fosse um seguros. E aí você pode escolher entre todas aquelas modalidades que tem ali do tipo de renda. Vai ser uma renda mensal vitalícia, uma renda mensal temporária, uma renda mensal com utilização de um prazo mínimo garantido, enfim. Quando chegar no momento de renda, se você escolher realizar a renda, você vai escolher qual tipo de renda. Então, são critérios a ser analisado quando você vai fazer uma previdência. Pessoal, então, agora eu vou verificar se vocês têm alguma dúvida, só um pouquinho. Com relação a esse conteúdo, pessoal, tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida com relação ao plano de previdência? Já conhecem tudo? Vocês, falando nisso, vocês têm uma previdência privada ou vocês não pensaram nisso ainda? Olha que vocês são futuros gestores financeiros, hein? Nesse sentido, é importante que vocês pensem
na saúde financeira de vocês, no seu momento de aposentadoria, sendo através de uma previdência privada ou mesmo um outro tipo de investimento. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer